Amém. Obrigado. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. Amém. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite, nesse aniversário de organização da UPA, que são 14 anos, para a glória de Deus, que esses adolescentes têm servido ao Senhor. E eu me sinto muito honrado, muito feliz pela oportunidade de poder partilhar desse momento com todos vocês e também por rever amigos tão queridos de tantos anos de caminhada para a glória de Deus, não é? Que Deus possa falar ao nosso coração por meio da sua graça, no nome de Jesus. Meus irmãos, o tema para a nossa breve reflexão hoje à noite será o Deus que se revela na criação. O Deus que se revela na criação. E para tanto eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, e nós estaremos com a ajuda do Senhor lendo a partir do verso 18. Portanto, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, esse será o texto para a nossa breve reflexão hoje à noite. Amém? Muito bem. Nos diz a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem que é corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações por outro que é contrário à natureza. De modo semelhante, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, aborrecimento, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, falta de acepção natural, falta de misericórdia. São muitos pecados, né, irmãos? Meu Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam aqueles que assim procedem. Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração hoje à noite. Meus irmãos, eu já recebi uma palavra de oração, mas eu gostaria de orar um pouco mais com vocês hoje à noite. Amém? Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo precioso de adoração que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Deus, mais uma vez pelos 14 anos que o Senhor nos permite em Tua presença. Obrigado por todos os adolescentes que passaram por esse grupo e hoje, meu Deus, são homens feitos, mulheres que constituíram família, estão te servindo para a maior glória do Teu nome. E obrigado também pela geração atual que tem te servido, ó Deus, com toda alegria e que com tudo que possuem estão também contribuindo para a expansão do Teu reino e a manifestação da Tua glória. Permita, meu Deus, que seja um final de semana muito agradável, onde nós possamos refletir a Tua palavra e glorificarmos o Teu nome por todos os Teus grandes feitos na vida dos adolescentes e bem assim de todas as demais pessoas dessa igreja tão preciosa. Por meio da Tua graça, Senhor, fala conosco de uma maneira simples, fala conosco de uma maneira objetiva, porque o desejo do nosso coração é compreender a Tua palavra.
Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos, confiando no mérito do teu Filho. Amém. Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu Romanos na porção final daquilo que seria a sua terceira viagem missionária. Ele havia acabado de deixar a cidade de Éfeso e aparentemente ele estava, por ocasião da produção do documento, na cidade de Corinto. Paulo passou poucos dias ali, cerca de 3 meses pelo menos, e o objetivo do apóstolo Paulo era sempre ser um missionário pioneiro, falar de Jesus em regiões do mundo onde o Senhor Jesus ainda não era conhecido. Contudo, após a sua missão na cidade de Éfeso, onde ele ficou por cerca de 3 anos e fundou aquilo que nós poderíamos considerar uma espécie de seminário primitivo, Lucas vai nos dizer no livro de Atos, no capítulo 19, que toda aquela região da Ásia tinha ouvido o evangelho. De modo que, como Paulo queria ser um missionário pioneiro, segundo ele nos diz em Romanos capítulo 15, naquela região da Ásia ele ficou sem campo de atuação. Portanto, agora ele propunha ao seu coração o desejo de descer à província romana da Ásia, atravessar o velho continente, atravessar a Europa, para falar do Senhor Jesus naquilo que seria a nossa atual Península Ibérica. Paulo queria pregar o evangelho aos nossos amados irmãos espanhóis. Contudo, aparentemente, ele possuía condições logísticas, condições financeiras, de deixar aquela região mais ao oriente da Ásia e chegar até, quem sabe, a capital do império, que seria a cidade de Roma. Contudo, para além de Roma, até chegar à Espanha, aparentemente Paulo não reunia mais as condições mínimas necessárias. Então lhe ocorreu o seguinte: por que não escrever a capital do império? Há uma igreja constituída ali, Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, e quem sabe pedir a essa igreja alguma ajuda missionária, alguma ajuda financeira para finalmente cumprir com êxito a minha missão, chegar à Espanha e pregar aos espanhóis. E é justamente isso que Paulo faz, e é daí que nasce a nossa amada epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Contudo, convenhamos, Paulo não conhecia a igreja pessoalmente. Eu quero acreditar que ele se sentiu um tanto ressabiado de escrever para uma comunidade que ele não conhecia pessoalmente para pedir uma oferta. Então Paulo, quem sabe, para dessa maneira talvez compartilhar algum dom espiritual com a comunidade de Roma, esse é o termo que ele usa, resolveu compartilhar com aqueles irmãos uma doutrina. Naquela ideia de que vocês me abençoam e eu, de certa forma, tento abençoar vocês também. Contudo, Paulo não sabia qual a profundidade teológica da comunidade. Ele não sabia se a igreja de Roma era uma igreja robusta teologicamente ou se era uma igreja que, quem sabe, estava ainda engateando na teologia. Então, Paulo pensou um pouco e entendeu que seria interessante compartilhar uma doutrina que é muito saudável para qualquer comunidade, que não seria outra senão o nosso plano de salvação, ou a ordem de salvação, começando desde a depravação total do homem até a glorificação. E eu louvo muito a Deus pelo fato do Espírito Santo ter proposto esse projeto maravilhoso ao coração do apóstolo, porque aqui nós temos a sistematização de uma doutrina que é muito cara ao nosso coração. A maneira como o nosso Deus nos apanha completamente alienados dele e como, por meio da atuação soberana, maravilhosa dele próprio, ele nos leva até o Calvário, onde nós enxergamos tudo aquilo que Jesus fez por nós, somos banhados naquele sangue maravilhoso e dessa maneira temos os nossos pecados purgados, perdoados. É isso que Romanos nos ensina. Portanto, Paulo já começa o documento dizendo para aqueles irmãos qual seria a sua grande proposta. Dizer para aquela comunidade que quer aqueles irmãos depositassem confiança na doutrina, quer não, ele, o apóstolo Paulo, não se envergonhava das informações que ele estava prestes a compartilhar, porque no entendimento dele, aquela doutrina seria o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, quer seja um gentio, quer seja um judeu, porque não importa, o homem só pode ser salvo por meio da fé. E é uma pessoa em quem nós depositamos a nossa confiança, que não é outra senão o desejado de todas as nações, o poderoso leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quem é, irmãos? Quem é o nosso amado Redentor? É o Senhor Jesus Cristo. Contudo, Paulo cria um clímax. Ele fala a respeito de que nós deveríamos depositar confiança numa determinada pessoa, mas ele não diz quem é, ele não diz qual é o objeto da nossa fé. Ele prefere primeiro tratar da nossa doença, do pecado que nos mata, que nos aliena, que nos condena eternamente.
Só que ele sabia que a comunidade de Roma era formada por dois grandes grupos. Nós não sabemos quem detinha a maioria, mas sabemos que em Roma, como em todas as demais comunidades daquele primeiro século, haviam gentios e haviam judeus. Talvez as pessoas, ao lerem a respeito da salvação por meio da fé, se perguntassem da seguinte maneira: mas será que eu preciso depositar confiança? Será que eu preciso disso? Será que eu, gentio ou judeu, preciso necessariamente confiar no Messias, no Redentor, para encontrar salvação? Então, para responder essa provável pergunta, essa provável dúvida, Paulo tenta provar que ambos os grupos, gentios e judeus, estão sob condenação. No capítulo 1, do verso 18 até o verso 32, Paulo prova que os gentios que viram a glória de Deus manifesta na criação estão em condenação. Esse é o nosso objeto de estudo hoje à noite. E no capítulo 2, do verso 1 até o final do capítulo, o verso 29, Paulo prova que os judeus também estão em condenação. Perceba, no capítulo 1, do verso 18 ao 32, ele prova que nós, gentios, estamos em condenação porque a criação manifesta a glória de Deus. Então nós somos indesculpáveis. Os judeus eram um povo diferente. Eles se orgulhavam por serem descendentes de Abraão, por terem recebido a lei e por serem um povo da circuncisão. Eles se achavam melhores que nós porque detinham esses três pilares sobre os quais eles se orgulhavam. Então Paulo prova que eles eram descendentes de Abraão e não se comportavam como tais. Paulo prova que eles receberam a lei, mas se comportavam como gentios. Ele tinha uma circuncisão que era exterior, mas não possuía uma circuncisão do coração. Portanto, em 2 capítulos, ele prova que todo o gênero humano está irremediavelmente condenado. E ele faz a síntese desses 2 capítulos em Romanos 3,9. Olhe para Romanos 3,9, que coisa interessante. Paulo diz assim: que se conclui? Essa pergunta retórica tem a ver com os 2 capítulos que ele já explicou. Capítulo 1, capítulo 2. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem pelo fato de sermos judeus? Porque provavelmente depois que Paulo destruiu o castelo de cartas sobre os quais os judeus se orgulhavam, eles ficaram pensando: mas se nós não temos nenhuma vantagem, qual a importância de ser judeu? Paulo responde essa pergunta. Que se conclui? Será que o judeu possui alguma vantagem? Ele responde: não, de maneira nenhuma, porque nós já temos provado que todos, e essa palavra todos reúne todo o gênero humano, à exceção do Senhor Jesus. Paulo diz: todos, quer sejam judeus, quer sejam gentios, estão debaixo de condenação. E ele traz uma série de citação do Saltério. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há ninguém que faça o bem e que nunca peque. Então agora Paulo tem a atenção da comunidade de Roma. Gentios e judeus estão sob o mesmo patamar, todos completamente condenados, réus de condenação eterna, precisam desesperadamente do antídoto que o apóstolo Paulo tem a oferecer. E aí finalmente, irmãos, ele apresenta o antídoto a partir do capítulo 3, verso 21, quando de uma maneira magnífica ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus. E aí ele vai nos ensinar acerca da justiça por meio da fé. É o capítulo dourado, o capítulo 3. Muito bem, irmãos, qual a nossa grande missão hoje à noite? É olhar para o capítulo 1, que diz respeito a nós que somos gentios, e tentar compreender como é que a criação manifestou a glória de Deus. E como nós podemos distinguir essa glória, como é que Deus se manifesta para nós? E no final, irmãos, nós vamos procurar compreender se essa glória que é manifesta na criação reúne as ferramentas necessárias para nos salvar ou não. Eu já antecipei para vocês em minha introdução que não. Se a criação que manifesta a glória de Deus pudesse nos salvar, nós teríamos pelo menos 2 caminhos. O Senhor Jesus seria um caminho, e a criação que manifesta a sua glória seria um outro caminho. Contudo, nós sabemos, à luz das Escrituras, que só há um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De pronto, o que nós aprendemos? Que a criação manifesta sim a glória de Deus. Contudo, a manifestação dessa glória não é suficiente para salvar. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho a toda a criatura. Aquele que foi comprado antes da fundação do mundo vai se render ao senhorio do Senhor Jesus, vai reconhecer a sua beleza e grandeza, vai dobrar os seus joelhos e que com a sua língua vai confessar que apenas Ele é Senhor.
Como nós não sabemos quem vai responder de maneira afirmativa, a ordem é pregar a toda criatura. Não é isso? Pois bem, irmãos, a criação, tudo isso que nós distinguimos com os olhos que Deus nos deu, é aquilo que o João Calvino chamou de um maravilhoso teatro da glória de Deus. E a criação, como eu falei para vocês a princípio, serve para manifestar a glória do Senhor. O Senhor Deus, de uma maneira geral, manifesta a sua glória através de tudo aquilo que Ele criou, mas Ele também manifesta a sua glória através da história da humanidade e manifesta a sua glória também através da nossa personalidade, já que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Do ponto de vista teológico, há duas formas de revelação. Há uma revelação geral, e a criação está dentro dessa revelação geral, e há também uma revelação especial. Essa revelação especial está para o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que detêm o conhecimento da revelação especial, estes são salvos. Aqueles que, infelizmente, detêm apenas o conhecimento da revelação geral, estes até reconhecem que há um Deus, mas esse conhecimento não é suficiente para salvá-los. Por quê? Porque a revelação geral seria como que a chuva que cai sobre a casa do justo e do injusto. A revelação geral é como o sol que brilha sobre a casa daquele que é bom e daquele que é ruim. Mas a revelação especial está para aquele que reconhece Jesus. Mas daqui tu não passarás. E vem a onda do mar e quebra no exato local, sempre, a todo momento, em condições normais, né? E você fica observando tudo aquilo, eu faço isso também, né? Vem a próxima onda, brá, quebra no mesmo lugar, e você fala, que coisa perfeita, glória a Deus. Aí vem a próxima onda, igualzinho, irmãos. Onde Deus delimitou, e você fala mais uma vez, glória a Deus. Se você não sai para tomar uma água de coco, você vai passar o dia inteiro ali dizendo glória a Deus, não é? É uma coisa muito especial. Pois bem, nós temos essa ideia. O Senhor Deus, como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 2, propôs essa glória ao nosso coração. Num pássaro que canta, no desabrochar de uma rosa, na brisa que toma a nossa pele e nos torna pessoas mais agradáveis. Em tudo isso nós vemos a manifestação da glória de Deus. É uma coisa muito especial. Mas essa manifestação não é suficiente para nos salvar. Por quê? Porque nós pecamos. E na queda do homem, tudo se viu completamente depravado, tudo perdeu beleza, tudo perdeu em fulgor, tudo perdeu em graça. Por conta do nosso pecado, nós perdemos a incapacidade de contemplarmos essa glória da maneira como ela deve ser glorificada. Ao passo em que a criação também perdeu força e não tem mais como manifestar a glória de Deus em toda a sua exuberância. É como que se após o pecado nós observássemos a criação como que se tivéssemos algum problema em nossa visão, tudo se tornou baço, embaçado, descaracterizado. A glória de Deus está lá e nós sabemos que algo está sendo manifestado, mas nós não observamos em toda a sua força, nós não observamos em toda a sua beleza. Nós precisamos de lentes que nos auxiliem a enxergar com a maior glória o mundo. E essas lentes nós chamamos de revelação especial.
E a partir do momento que essa revelação especial vem e traz foco à nossa vida, nós reencontramos o nosso norte. Nós nos reorientamos. E conseguimos perceber, irmãos, de fato a beleza que há em todas as coisas. E glorificamos a Deus da maneira como Ele deve ser glorificado. E tudo passa a fazer sentido. É o que Paulo procura nos explicar em Romanos capítulo 1. Perceba, ele começa dizendo no verso 18 que Deus se encontra irado. Porque o pecado, ele é um pecado contra Deus. E vai contra a santidade do Senhor. Então Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu, a partir daquilo que foi criado, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é que Paulo nos diz aqui? Que Deus manifestou a sua glória. E obviamente Deus manifestou a sua glória para que ele pudesse ser glorificado a partir dela. Contudo, nós não glorificamos a Deus, em virtude do pecado, que desfoca a nossa visão. E isso deixa Deus completamente irado, porque Ele é apaixonado por sua própria glória. Qual o objetivo de Deus em criar o homem? Todos os símbolos de fé respondem isso. É quase que a primeira pergunta, não é? Qual a missão de Deus, irmãos? É se manifestar ao homem, se revelar a Ele. E qual a missão do homem? A missão do homem é glorificar a Deus. E a gente fala assim, e gozá-lo eternamente. Que missão gloriosa nossa, não é? Então nós não glorificamos a Deus da maneira como Ele deve ser glorificado. O sistema é quebrado. Como é que Deus fica? Irado. É o que Paulo nos diz. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Aqui nós temos o conceito da ira de Deus. Mas quando é que Deus fica irado? Quando homens ímpios e perversos detêm a verdade pela injustiça. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que está para além do mandamento. Deus estabelece um limite. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que está para além do limite que Deus estabeleceu. Ele transige a regra, ele quebra o mandamento e ele está satisfeito com isso. A palavra azebeia, impiedade, aponta para alguém que não tem pudor em pecar. E não há nada que deixe Deus mais irado. Ele manifesta a sua ira desde os céus contra esses homens perversos que sabem o que devem fazer e não fazem. Eles conhecem a verdade, mas preferem a injustiça. E por que isso torna o Criador tão irado contra a criatura? Verso 19, e aqui nós entramos no âmago do tema de hoje à noite. Paulo diz, porquanto, perceba, ele está nos explicando por que é que Deus está irado. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Em outras palavras, tudo que o homem precisava saber para descobrir que existe um Deus todo-poderoso por trás de tudo quanto existe foi claramente revelado na criação. E como isso foi possível, irmãos? Porque, verso 19, porque Deus nos manifestou. Você lembra? Os céus proclamam a glória de Deus. Em Atos capítulo 14, quando Paulo estava evangelizando as pessoas da cidade de Listra, e após curar aquele homem que era deficiente desde o seu nascimento, e cidadãos de Listra queriam adorar o apóstolo Paulo, como se Paulo fosse um Deus, Paulo disse para eles que não era um Deus, coisa nenhuma, e então Paulo tenta dissuadi-los daquela loucura de idolatrá-los, pregando o evangelho para eles. E Paulo vai usar a mesma estratégia de Romanos capítulo 1. Como os habitantes de Listra não falavam o grego que Paulo falava, como eles não tinham ideia do Deus a quem Paulo pregava, só havia uma coisa que Paulo podia usar como uma ponte para ligar aquelas pessoas a Deus. E essa ponte nos nivela a todos. Qual seria? A criação que manifesta a glória de Deus. Paulo diz, ora, meus irmãos, nós somos homens semelhantes a vocês, sujeitos às mesmas paixões, e no entanto vos anunciamos o Deus vivo, que criou os céus, a terra, os mares e tudo que neles há, que no princípio permitiu que todos os povos andassem por seus próprios caminhos. Contudo, preste atenção, ele não se deixou sem testemunho de si mesmo,
beneficiando-vos com chuvas e estações frutíferas, enchendo de paz e de alegria o vosso coração. Paulo está usando a criação para dizer que Deus está manifestando a sua glória, que o pecado alienou todos os seres humanos, mas Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, nos beneficiando por meio de tudo aquilo que foi criado. Lembra de como Paulo evangelizou os atenienses? Esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Que coisa preciosa! Os atenienses, naquele panteão, tinham uma ideia de Deus. Era uma ideia borrada, equivocada, mas a ideia estava lá. E Paulo vai usar como espécie de abre-olhos. Vai dizer, esse que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vim aqui pregar, revelar de uma maneira especial para transformar a realidade de vocês. Ora, através do Salmo 19, através de Atos capítulo 14, através de Atos capítulo 17, nós percebemos que há essa ideia de Deus. Que todas as etnias que nesse momento se espalham por toda a face do planeta Terra, todos os povos, irmãos, têm sim uma ideia do Senhor, porque os céus, a criação, esse teatro maravilhoso proclama a glória de Deus. E por causa disso nós somos indesculpáveis. Porque nós sabemos que existe um Deus e nós não o adoramos da maneira como ele deve ser adorado. E a pergunta é, como Deus se manifesta a partir de tudo isso que ele criou? Paulo nos diz no verso 20, ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por causa disso, indesculpáveis. Por que nós somos indesculpáveis? Ora, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade, Paulo diz, claramente se reconhecem. Você lembra? O objetivo do capítulo 1 é provar que todos os seres humanos já tiveram acesso à glória de Deus, mas que nós não glorificamos como Deus e que por causa disso ele se encontra irado. Aprove a Deus se manifestar a nós através dos seus atributos invisíveis, através do seu eterno poder, através das coisas que foram por ele criadas. E Paulo diz no verso 20 que por causa disso, por meio desse teatro maravilhoso, todos os homens, sem exceção, são indesculpáveis. Portanto, é com base nessa sua revelação geral, é com base nessa revelação que proclama efetivamente quem Deus é e o que ele pode fazer, que Deus pode cobrar de todos os seres humanos. Porque aquilo que se pode conhecer dele é manifesto. E Paulo continua desenvolvendo o tema do juízo de Deus, ainda trabalhando a perspectiva do motivo pelo qual ele se encontra irado. Paulo quer que nós não tenhamos dúvidas a respeito disso. Portanto, ele assevera no verso 21, perceba, uma nova partícula de explicação. Ele continua explicando o motivo da ira de Deus. Palavras dele, porquanto, tendo conhecimento de Deus, através de quê? Dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder, da sua própria divindade. Tendo conhecimento de Deus, esses seres humanos não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui Paulo nos fala um pouco a respeito dessa guerra que é travada dentro de nós. Meus amados irmãos, é impressionante, nós somos ainda bem jovens, né? Sei lá, com 13, 14, 15 anos, às vezes isso acontece mais cedo. E quando nós somos contrariados, quando alguém procura de alguma forma exercer alguma espécie de liderança sobre nós, enquanto seres humanos caídos, nós não queremos aceitar. Por mais que essas pessoas nos amem. E não é incomum você ver uma pessoa que é tão jovem ainda, olhar para alguém mais maduro, que o ama tanto, dizendo, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sou o Senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Paulo está nos dizendo isso com outras palavras. Deus manifesta a sua glória através da criação e o desejo dele, conforme os nossos símbolos de fé, é ser glorificado por isso. Mas nós olhamos para tudo isso e preferimos ser os nossos próprios deuses. É isso que o homem caído faz. É isso que nós fazíamos quando não tínhamos a revelação especial. Nós estávamos à procura de fazer os nossos próprios desejos, de dar vazão aos nossos próprios sentimentos. Nós achávamos que sabíamos o que era melhor para nós.
Nós achávamos que podia tomar boas decisões. Por quê? Porque, conforme diz o verso 22, nós nos inculcávamos por sábios. Nós achávamos que sabíamos o que era melhor para nós. Só que no final do verso 22, Paulo diz assim: esses que se achavam tão sábios, na verdade não sabiam que eram loucos, que eram tolos, porque em último caso nós não sabemos absolutamente nada. Nós não sabemos de onde nós saímos, nós não sabemos onde nós estamos, nós não sabemos para onde vamos. Alheios à soberania de Deus, nós não temos ideia do que vai ser da nossa vida daqui 5 minutos. Nós não temos parâmetros. Somos limitados por todo tipo de lei, seja da química, seja da física, seja da biologia. Somos um amontoado de células e de moléculas, tecidos e outros tipos de coisas mais que Deus uniu, irmãos. Sem Ele não há razão de ser. Por mais que o homem tenha um currículo elaborado e caminhe com desenvoltura pelos corredores do saber humano, por mais que ele ache que é alguma coisa, no fundo, irmãos, basta que um desses órgãos aqui que funcionam de uma maneira extraordinária entre em colapso e lá estará esse homem, sobrevivendo, quem sabe, porque uma tomada está alugada em uma rede elétrica. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por que é que Deus faz isso, irmãos? Porque Ele quer que nós reconheçamos a sua soberania. Todo joelho precisa se dobrar. Toda língua precisa confessar que só por meio dEle, só por causa dEle, só para Ele, porque Ele criou tudo isso e porque continua manifestando a sua glória, porque Ele é completamente apaixonado por ela. E fora desse sistema não há expectativa de vida. Ou você manifesta a glória de Deus com tudo aquilo que você tem, ou você nem vivo está, meu irmão. Você é só um morto que caminha sobre a face da terra, esperando o momento em que você vai desabar sobre ela, se decompor e depois permanecer condenado por toda a eternidade. Isso não é vida. É uma eterna condenação que se avizinha cada vez mais a cada segundo que passa. Mas no momento que você descobre de onde você saiu, o que foi feito por você, qual a razão de ser da sua vida e para onde você está indo, então tudo se faz novo, porque nesse momento há vida e a vida em abundância. E isso é extraordinário. Isso é espetacular. Infelizmente, esses que se inculcam por sábios, nem mesmo sabem que estão destruindo a própria vida. Acham que estão no controle, quando na verdade não detêm o controle de nada. Então Paulo agora vai dizer por que isso acontece. Verso 24, ele diz: por isso, por quê? Verso 20 e 21, por não valorizarem o conhecimento de Deus. Por isso... Verso 22, por se acharem muito sábios. Por isso, verso 23, por mudarem a glória de um Deus que é incorruptível. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para se desonrarem entre si. Perceba, pessoas que acham que estão no controle da sua vida, que podem tomar as decisões que quiserem, fazer da vida aquilo que desejarem, acham que de fato estão sob a liderança daquilo que se chama existência, quando na verdade não conseguem perceber que eles simplesmente estão à deriva. Porque Deus entregou tais pessoas aos seus próprios desejos, aos prazeres do seu coração, para que eles deem vazão a tudo aquilo que eles desejarem fazer. E é por causa disso, meus irmãos, que nós temos toda essa miscelânea de exemplos, de pecados que Deus coloca diante de nós. Pessoas que mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Pessoas que são entregues a paixões por conta do seu comportamento caído, para se desonrarem entre si. Pessoas que estão se relacionando de uma maneira que não serve para a maior glória de Deus. E mais que isso, Paulo traz uma série de outros fatores que acometem essas pessoas pelo fato delas terem desprezado o conhecimento de Deus. Não é isso que diz o verso 28? E por terem desprezado o conhecimento de Deus,
achando que podem viver alheios à pessoa dele, à direção dele, ao discernimento dele. O próprio Deus, isso me chama muita atenção. O próprio Deus, verso 28, entregou tais pessoas a uma disposição mental reprovável. Então elas dizem assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu posso tomar as minhas próprias decisões. Eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão da minha alma. Essa frase, capitão da minha alma, ficou na minha mente por conta de um filme que eu assisti. Puxa vida, trata a respeito de um personagem que simplesmente perdeu a vida. Se você já assistiu, você já matou a charada. No final só restou um castelo de cartas. E a pessoa está dizendo: mas eu sou o capitão do meu destino. É como um capitão que está no meio do mar e o barco está afundando. Que belo capitão, não é? Que o capitão do seu destino seja o Senhor Jesus, porque se ele for, não importa a intempérie, a tempestade, a dificuldade que você enfrente, a sua chegada é certa. O barquinho da sua vida não vai ficar pelo caminho. Você vai atracar no cais da Jerusalém Celestial e vai ter valido a pena a sua jornada. O próprio Deus nos entregou uma disposição mental que não serve para a glória dele, de modo que essas pessoas se tornaram cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia. É uma lista exemplificativa. Deus não esgota todos os tipos de pecado. E eu vou tomando fôlego aqui dizendo: aborrecimento de Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência, insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia. Parece que a gente está assistindo o jornal do dia, né? Lendo uma matéria em algum site de notícias da internet. Pois é. Presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia, falta de afeição natural, falta de misericórdia. O que é que está acontecendo? Essas pessoas possuem um conhecimento de Deus que não reúne as ferramentas necessárias para salvar. É fato, a criação manifesta a glória de Deus. Mas após a queda do homem, essa criação que manifesta essa glória não tem mais a força necessária para salvar esse homem. E esse homem, por conta dessa revelação geral que não salva, acha que pode viver de acordo com as suas próprias regras. E o resultado são todos esses males que eu estou dizendo para vocês aqui. E mais, verso 32. Sabendo eles qual a sentença de Deus para as pessoas que vivem dessa maneira, que são passíveis de morte, aqueles que assim se comportam, eles não apenas fazem esse tipo de coisa, mas aprovam aqueles que assim procedem. Meus irmãos, qual o antídoto para isso? Quais óculos nós poderemos usar para além das portas desse local público de adoração, olharmos para a lua, eu não sei em que fase ela está, se cheia, se minguante, se crescente, ou para o sol quando ele voltar a brilhar amanhã pela manhã, ou para um pássaro que estará cantando, para uma flor que estará desabrochando, ou para qualquer outra coisa preciosa que você olhar, porque para onde você olhar, meu irmão, com essas lentes você vai conseguir distinguir a glória de Deus. Sabe, vai passar um avião voando, você vai olhar para ele e não vai dizer assim: glória ao engenheiro que projetou. Ele é muito bom, é verdade. Mas você vai dizer assim: glória a Deus. E vai passar um carro bacana e você vai dizer: glória a Deus. Você vai cair dirigindo no seu carro num buraco enorme na rua e vai dizer assim: glória a Deus. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Até quando a gente cai num buraco, isso é difícil, né? Porque quando a gente cai num buraco, a gente quer falar outra coisa. Mas tudo que foi feito por meio dele e para ele. Até o buraco, às vezes, concorre para a glória deles. Nós não sabemos explicar como, né? O ideal é que não haja. Você ande naquele asfalto macio, falando assim: que asfalto bacana esse, né? Glória a Deus, esse é o mundo ideal. Pois bem, meus irmãos, qual o antídoto para tudo isso? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Paulo está dizendo, sem que você confie no seu mérito, sem que você tenha que fazer absolutamente nada, Deus manifestou a sua justiça. Perceba que essa justiça não é uma justiça alienígena, não é uma espécie de plano B, ela sempre esteve lá, desde o Gênesis até Malaquias. É uma justiça de Deus que é testemunhada pela lei, e Paulo está fazendo menção ao Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio, e aos profetas, desde Juízes até Malaquias. Justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, porque não há
distinção, ele já provou. No capítulo 1, ele provou que nós, gentios, estamos em condenação. Vemos a glória de Deus na criação e não glorificamos como Deus. Ele provou no capítulo 2 que os judeus estão em condenação. Eles são os descendentes de Abraão, não se comportam como tais. Receberam a lei, não a cumprem. Possuem a circuncisão exterior, mas não possuem a circuncisão que é real, a circuncisão do coração. Portanto, assim como nós, eles precisam da justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus para todos e sobre todos, pois não há distinção, visto que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, as ideias que Paulo nos propõe aqui no verso 24 são maravilhosas, sendo justificados gratuitamente. Não são todos os seres humanos que são justificados, mas apenas aqueles que depositam fé salvífica no Senhor Jesus. Que espécie de ser humano é salvo? É o ser humano que, por meio da graça de Deus, ouve pelo menos uma vez na vida o genuíno evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus se encarrega de levar esse ser humano pecador que ouviu o genuíno evangelho até o Calvário. E lá, por meio do evangelho que é apresentado, ele consegue enxergar as marcas dos cravos nas mãos e nos pés do Redentor. O lado dele que foi aberto pela lança do pretor romano, a sua cabeça quase que depauperada pela coroa de espinhos e a poça de sangue enorme que ficou aos pés da cruz, e sob a iluminação do Espírito Santo, ouvindo o evangelho, esse pecador eleito diz: isso tudo foi por mim, essa fonte de sangue me pertence. Nesse momento, irmão, se cumpre aquilo que o Lutero nos ensinou há tantos anos atrás. E ele disse: tu, Senhor, eras minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste sobre ti mesmo aquilo que tu não eras, e me destes aquilo que eu não sou. Por qualquer coisa preciosa que nós pudéssemos oferecer a Ele, nós somos justificados gratuitamente. Isso não é libertador? Gratuitamente. E você nesse momento poderia se perguntar: mas o que foi que eu fiz para merecer? É a próxima palavra que Paulo usa: gratuitamente por meio da sua graça, do seu favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O pecado embota a nossa mente e a nossa visão. O pecado não nos permite que nós venhamos a distinguir a glória de Deus nesse teatro maravilhoso chamado criação. Nós estamos completamente perdidos, alienados, somos escravos do pecado. Vem o Senhor Jesus na cruz do Calvário e nos redime. Redenção é o pagamento que coloca em liberdade aquele que se encontrava sob um regime hostil, aquele que era escravo. E Pedro nos diz que não foi por meio de coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós somos libertos da nossa vã maneira de viver, mas nós somos libertos pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E para encerrar, irmãos, com o verso 24 e 25, a pergunta é: como é que Deus faz esse pagamento? Como é que esse crédito é depositado para que nós possamos de fato compreender a beleza dele na criação, nós que somos os gentios? Perceba, a pergunta teológica é: como Deus pode perdoar o pecador sem sacrificar a sua justiça? Ora, irmãos, ele havia sido claro: a alma que pecar, essa morrerá. A mim pertence a alma do Pai e a alma do Filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Para que Deus seja justo, o que ele precisa fazer com o pecador? Ele precisa matá-lo. Porque só há perdão de pecado se houver derramamento de sangue. Qual é a beleza do Calvário? É que na cruz nós somos substituídos. É por isso que se diz que a morte de Cristo é vicária. É uma morte substitutiva. Quem pecou?
Eu pequei. Na verdade, todos pecaram. Quem morre no lugar é o Senhor Jesus. Não é isso que Paulo diz? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que o sacrifício fosse perfeito, para que Deus pudesse receber, o sacerdote precisava ser perfeito, assim como o sacrifício. Se qualquer dos dois não fosse, não funcionaria. É por isso que no Antigo Testamento o sacrifício era precário. O sacerdote tinha que sacrificar primeiro por ele, porque o sacerdote era pecador, para depois sacrificar pelos pecados do povo. E aquele cordeirinho de 1 ano, ainda que do ponto de vista humano não tivesse qualquer defeito, nós sabemos que do ponto de vista bíblico ele era depravado como tudo mais. Só havia possibilidade de salvação se o sacrifício fosse perfeito e se o sacerdote fosse perfeito. É por isso que Paulo diz que Deus propôs o seu próprio sangue como propiciação por nossos pecados, para ele mesmo, Deus, ser o justo, ou seja, aquele que sofre a ação, e o justificador, aquele que pratica a ação. Assim o sacrifício seria perfeito. Essa é a ideia de propiciação. E sabe como ela é bem retratada? Lá em Gênesis capítulo 22. Se lembra? Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu próprio filho, Isaque. E quando Abraão já estava para matar o menino, ele pega aquela faca, levanta a sua mão bem alto, e quando está prestes a matá-lo, ele ouve aquela voz que diz: Abraão, não faça isso com teu filho, porque agora sei que o teu coração é íntegro, pertence a mim. Abraão vai gastar 1 ou 2 segundos no máximo, para desamarrar o menino, graças a Deus. E aí ele olha para o lado e o que ele vê, irmãos? É magnífico, não é? E ele vê o cordeiro. E ele pega aquele cordeiro e coloca no lugar de Isaque. Olha a ideia de substituição penal, de morte vicária. E agora na teologia nós temos aquilo que chamamos de tipos. O cordeiro passa a ser um tipo de Cristo, enquanto que Abraão aponta para o Deus Pai que está enviando o seu filho para morrer em nosso lugar. Mais uma vez agora Abraão levanta bem alto aquela faca. Quando era Isaque que estava no altar, havia alguém maior que Abraão para dizer: não faz isso com teu filho. Mas quando é Deus que está no altar, há alguém maior do que ele? Então ele diz: ninguém tira a minha própria vida de mim. Eu espontaneamente, eu a dou porque eu tenho poder para dá-la e eu tenho poder para retomá-la. E esse mandamento eu recebi. E ele fez isso gratuitamente, irmãos. E é por isso que essa mensagem tão bela precisa ser pregada. Porque aquele de quem se dizia que não era o rei, na verdade, era o rei. Aquele de que se diziam que não era o Senhor, na verdade, ele era o Senhor. Aquele que se dizia que, na verdade, não era o Messias, era o Messias. Aquele que se dizia que não era o Deus, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso, que sangrou das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde por mim e por você, para que você pudesse, quem sabe, amanhã pela manhã, olhar para os primeiros raios solares assim que você acordar, não com a mente embotada pelo seu pecado, mas com os óculos da revelação especial que foram comprados por meio do sangue, e finalmente poder dizer: eu sei o preço que foi pago para que eu pudesse estar aqui agora, vivendo todas as benesses que o meu Redentor tem para mim. E olhar para aquele sol que brilha e dizer: glória a Deus, et semper, semper e semper, porque Ele é digno. É verdade, irmãos, a criação manifesta a glória de Deus. Mas para que ela faça isso em toda a sua exuberância, você precisa olhar para ela através do sacrifício da cruz. E então você encontrará toda a beleza que você procura. Amém? Eu quero fazer 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas, em primeiro lugar,
Se bem que todos os seres humanos conseguem distinguir a glória de Deus a partir de tudo aquilo que Ele criou, porque tudo que foi criado serve para a glória de Deus. Nós precisamos de uma revelação maior para contemplarmos a glória que de fato precisa ser distinguida. Todos nós precisamos do maravilhoso sacrifício da cruz. Em segundo lugar, nós somos os detentores da mensagem mais gloriosa e preciosa e urgente de todo o planeta, porque, como Paulo bem nos explicou no capítulo 1 de Romanos, para além das portas desse local precioso e tão agradável no qual nós nos encontramos, há pessoas que acham que já estão distinguindo essa glória, que já sabem o que fazer das suas vidas, que já sabem o que é melhor para elas mesmas, e nós podemos transformar a realidade dessas pessoas por meio dessa mensagem que pode fazer novas todas as coisas. Não há nenhum coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há nenhum poço de tristeza, melancolia, depressão, ansiedade, desespero tão profundo que Deus não possa alcançar. Ele é Rei, Ele é Senhor. E não há nenhuma história de vida tão completamente destruída que não possa ser reescrita pelo braço poderoso do nosso Deus que é todo amor. Portanto, em terceiro lugar, que nós possamos sair desse lugar e fazer aquilo que nós já estamos fazendo, proclamar essa majestade, contribuir para a expansão desse reino e com tudo que temos manifestarmos essa glória, para que as pessoas reconheçam que só Ele é Senhor e finalmente estejam preparadas para o glorioso retorno do nosso amado Rei. Porque Ele virá, irmãos, e tudo terá valido a pena. Vamos orar? Meu Deus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Tu és o nosso bem maior, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, ó Pai, de enxergarmos tudo através daquilo que foi feito por nós na cruz. Agora nós temos uma nova cosmovisão. Nós enxergamos o mundo a partir de lentes, ó Deus, que somente aqueles que te compreendem, que sabem o que foi feito por eles na cruz do Calvário, conseguem ter. Nós somos bem-aventurados, ó Pai, porque sem que nós merecêssemos, o Senhor fez isso por nós. E em um dia muito especial das nossas vidas, o Evangelho maravilhoso fez sentido. Nós fomos levados pelo Espírito Santo até o madeiro. E aí nós percebemos a Tua glória, a maneira com que Tu sangrastes por nós. E agora, ó Deus, nós estamos fazendo da nossa vida um farol que serve para manifestar a Tua glória. E essa glória brilha a partir de tudo aquilo que foi criado para que as pessoas Te percebam e Te glorifiquem como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Permita, meu Deus, que nós possamos cumprir com toda a excelência essa missão que o Senhor nos deu. E que nós possamos, ó Pai, com toda a força do nosso coração, viver para sempre e glorificar o Teu nome. Até que finalmente o Senhor retorne para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de ter participado dessa festa tão especial de 14 anos da UPA. Espero que seja todo um final de semana muito abençoado para a glória de Deus. E foi um prazer imenso poder rever amigos tão preciosos, de tanto tempo de caminhada. Que Deus abençoe muito em nome de Jesus.